Hora de conversar com Mônica Bergamo. Todo dia é uma decepção, né? A gente acorda, pega o celular para ver se os brasileiros estão na lista daqueles que estão autorizados a deixar Gaza e não estão. Nunca. Hoje nem lista teve. E a Mônica fala sobre essa expectativa para a saída desses brasileiros, esses 34 brasileiros na faixa de Gaza. Quais são as últimas, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, Megali, hoje de manhã aumentaram as expectativas, né, entre diplomatas, de que os brasileiros em Gaza possam sair muito em breve e voltar para o Brasil. Você sabe que tem vários diplomatas envolvidos nessa negociação, ou nesse diálogo, ou nessa operação. Alguns são mais otimistas, outros... Eu me lembro que quando eu publiquei, né, lá atrás, pela primeira vez, olha, os brasileiros vão sair do norte, vão para o sul para poder sair do Brasil, e um dos diplomatas me ligou e falou assim, ó, você deu um furo aí, eles vão para o sul, agora essa coisa de sair, você espera um pouco mais, porque as coisas são muito complicadas lá, e de fato ele estava certo, quer dizer, a minha notícia estava correta, eles estavam se retirando do norte para o sul, né, para sair de lá, mas até agora não conseguiram sair, conseguiram chegar no sul, mas não conseguiram sair. Agora, eu conversei com alguns diplomatas hoje cedo e alguns estão muito otimistas, falaram, você vai receber em breve notícias. Vamos ver, né, o Megali, a fronteira foi reaberta, ela estava fechada ontem, ela hoje cedo foi reaberta, né, e com isso o fluxo dos estrangeiros que já tinham sido autorizados a sair foi retomado, ou seja, não teve divulgação de novas listas, porque os da lista antiga, das listas que já tinham sido divulgadas, ainda estão saindo do território. Tem uma coisa que não fica bem clara, mas que é a seguinte, o Megali, quando as listas vão sendo divulgadas, por exemplo, 500 americanos ontem, 30 franceses anteontem, não sei quantos alemães vão sendo divulgadas essas listas, as pessoas não saem imediatamente do território, muitos não estão nem sequer perto da fronteira, quando são avisados que vão poder sair, né? Ou eles estão no centro do território, ali é um lugar muito pequenininho, mas alguns estão até no norte, ainda trabalhando em entidades humanitárias, então eles precisam de tempo para atravessar o território até o sul e chegar até a fronteira, né? Precisam percorrer um caminho, inclusive, perigoso para chegar até a fronteira. Então, o fluxo vai sendo retomado aos poucos, a fila vai andando, né? Mas tem gente que está em listas anteriores e que ainda não conseguiu chegar na fronteira e que ainda não saiu, né? Já os brasileiros, o Megali, os 34 brasileiros, último balanço, não sei se são 32 ou 34, porque sempre entra mais gente, ou desiste um, volta outro, mas enfim, eles estão a postos, Megali, eles estão do lado da fronteira, né? A Embaixada do Brasil na Cisjordânia, na Palestina, melhor dizendo, levou os brasileiros todos até localidades que estão ao lado da fronteira. Então, na hora em que os nomes dos brasileiros forem anunciados, eles chegam em 5 minutos. Tem uma das brasileiras, inclusive, que todo dia filma a fronteira, fala, tô aqui na fronteira, tô aqui pertinho, ela mostra os papéis com as listas dos nomes, é uma aflição enorme, mas o que me falaram os diplomatas, na hora em que o Brasil for anunciado, pode sair às 7 da manhã, os brasileiros já estarão na fila, estão muito ansiosos para que esse dia chegue, Megali. E vai ser muito bom para todo mundo, e vai ser bom, inclusive, para Israel, né, Megali? Para que não pare nenhuma dúvida, nenhuma suspeita de que está havendo alguma retaliação ao Brasil pelos posicionamentos do governo, que são fortemente contrários aos ataques de Israel em Gaza, da forma como os ataques estão sendo feitos, esse cerco à população civil, mandar a população se deslocar do norte para o sul, bloquear a entrada de água, de mantimentos, fazer a população sofrer muito como está sofrendo, e a gente recebe relato dos brasileiros sobre esse sofrimento, né? E aquela coisa, né, Megali, Israel é um país que sempre foi muito amado pelos brasileiros, os civis que estão lá dentro, brasileiros ou não, não são responsáveis por ataques terroristas dentro de Israel, não são responsáveis por atos ou palavras do governo brasileiro, são só pessoas querendo voltar à sua vida normal e sobreviver, né? Inclusive a maioria, metade aí desses brasileiros são crianças, né, Megali? Crianças querendo, tem toda a vida pela frente, querendo escapar, querendo viver, né, querendo tentar voltar à sua vida normal depois desse trauma enorme, né, Megali? Sim, Mônica, se você for pensar, o Brasil deveria estar, e eu não tô sendo pachequista aqui não, tá? Deveria estar entre os primeiros da lista, por vários motivos. Primeiro, é um número muito pequeno, são 34 pessoas.
Então você vai lá, deixa sair, pronto, já tira da frente, já risca o Brasil do mapa. Os americanos, por exemplo, são muito mais numerosos. Segundo, o Brasil tem um avião ali, tá lá no aeroporto do Cairo. Eles vão entrar no avião e serem levados para o Brasil. Não há a menor possibilidade de que essas pessoas se infiltrem em alguma célula terrorista que tenha alguma ligação com Hamas, com Hezbollah. Não, vão para o Brasil. Problema resolvido. E são pessoas que estão catalogadas, enfim, o Itamaraty tem informações sobre todas elas. Ninguém ali tem ligação com terrorista, então não há nenhuma razão para você prender essas pessoas. E prender mesmo, tá? Essa é a palavra. Você está mantendo essas pessoas presas na faixa de Gaza por tanto tempo. É um problema muito fácil de ser resolvido. Veja, os americanos não pagam passagem de volta para casa. Eles deixam os caras na Jordânia, ó, de lá vocês se viram. Os britânicos até levam, mas você tem que pagar. Se o cara não tiver dinheiro para pagar, ele fica lá. Com os brasileiros não. Eles vão subir no avião, partiu o Brasil, problema resolvido. Né? Acabou. Então não há razão para que eles não estejam nessas listas. Começa a parecer que é uma retaliação de Israel pela falta de, digamos, uma posição mais incisiva do Brasil em relação ao Hamas, Mônica. Você tem conversado com o Itamaraty sobre isso? O Brasil, na verdade, teve uma posição incisiva em relação ao Hamas, porque o Brasil classificou como ataque terrorista. Porém, o Brasil teve a mesma posição em relação a Israel, né? Não disse que não usou essa palavra, mas o Lula usou a palavra genocídio, né, para se referir a Gaza. Então foi um posicionamento muito forte em relação ao ataque do Hamas. Foi um posicionamento claro, mas há uma condenação a isso que você está falando aí, né, Megali? Fazer a população civil sofrer, bombardeios que matam civis. Então, há essa condenação. Agora, é curioso, né, porque a embaixada, a diplomacia de Israel está fazendo um esforço grande aqui no Brasil de relações públicas. Ontem eles convidaram 300 parlamentares para verem os filmes dos ataques terroristas do Hamas, para que as pessoas possam entender o tamanho da dor, o tamanho da tragédia que se abateu sobre Israel com esses ataques. Né? Você imagine a comoção interna que existe em Israel, com 1.500 pessoas que morreram, muitos reféns ainda. Quer dizer, então Israel tem feito esse diálogo com a imprensa brasileira, com parlamentares brasileiros. Agora, quando você, ao lado disso, tem 32 brasileiros presos lá sem poder sair, o desgaste é enorme. Quer dizer, você acaba que todo esse trabalho de relações públicas, todo esse trabalho de convencimento, todo esse trabalho de diálogo, todo esse diálogo estabelecido, ele fica um pouco poluído justamente enquanto os brasileiros estiverem lá sem poder sair. Porque esses brasileiros já estão super conhecidos de todo mundo, né, Megali? Eles mandam vídeos, eles mostram que eles estão cozinhando pão com lenha, com madeira que eles encontram ali na rua para fazer o fogo, comem pão apenas, dificuldade enorme de encontrar água, para recarregar celular tem que atravessar não sei quantos quilômetros para encontrar um lugar que tem energia solar para carregar os celulares. A menina, que agora não me vem o nome na cabeça, mas a brasileira que está em Gaza, que sempre está gravando filmes, né? A mãe dela morreu de câncer em Gaza, porque não tinha tratamento, antes da guerra, né? Então, a história, os dramas de cada um dos brasileiros vão sendo conhecidos por nós, e isso vai comovendo muito todo mundo, né? Então, o fato deles não conseguirem sair, sendo que eles estão do lado da fronteira, e como disse você, tem um avião pronto para trazê-los, óbvio que fica para nós uma coisa sem explicação, né? Já que 500 por dia não dá para colocar 30 brasileiros que já estão do lado, com o avião pronto para decolar, mas não dá, não estão saindo, então vai ficar esse desgaste. A gente só tem que torcer demais para não acontecer absolutamente nada com eles, né, Megali? Porque não é só bomba que mata, né? Doença mata, né? Então, outro dia um deles mandou fotos da filha toda manchada, assim, a pele não tem remédio, né? Uma alergia, não tem remédio, não tem o que passar. Então, lembrando que eles não têm responsabilidade por absolutamente nada do que está acontecendo, né, Essas pessoas só querem viver, né? Elas não são o Hamas, não são terroristas. Mônica Bergamo volta amanhã com outras notícias quentinhas. Um beijo, Mônica, até. Um beijo, Megali, obrigado.